Por dois motivos eu tô muito feliz. Porque... Não, tem vários motivos para estar feliz, né? Mas os motivos especiais são que... Pô, amanhã eu tô de férias. E que é exatamente por esse motivo que eu aceitei. Porque eu sabia que hoje não tinha risco de eu estar de serviço. E fiquei muito feliz da irmã Marisa ter me convidado. Que na primeira vez que eu preguei no encerramento, choveu pra caraca. E acabou a luz toda da igreja. Também estou muito feliz que hoje não acabou a luz e não choveu. Deus tinha colocado para me falar sobre uma coisa que eu não estava conseguindo encaixar na mensagem. Queria falar antes de começar sobre isso. Que tem muitas coisas que a gente vê, tem muitas alternativas que os cristãos têm buscado, que é muito parecido com a palavra de Deus. É muito parecido com o Evangelho, mas não é o Evangelho. Aqui foi feita uma peça, e conforme foi feita a peça, Deus foi tocando no meu coração para falar sobre um pouco dessa peça. Que tinha um casal, uma família formada aqui, e tinha uma Bíblia no meio da mesa. E eles procuraram um doutor, um cara que entende de comportamento. Porque muitas das pessoas hoje em dia estão buscando coisas auxiliares. Sabe por que muitas das pessoas estão buscando coisas auxiliares? Porque é muito vago a gente buscar um psicólogo, porque ele não vai te confrontar, pô. O psicólogo, ele vai só falar uma outra maneira de você viver, pô. Ele nunca vai chegar em você e vai falar: você tá errado, isso você tem que mudar. Essa família aqui, a peça não deu continuidade, mas eu já estou imaginando aqui. Quando eles leram a Bíblia, viram que muitas coisas que eles estavam fazendo estavam errado. E eles viram que eles tiveram que se confrontar. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado no que a gente vê. Parece que é evangelho, mas são aqueles coaches que falam de melhoras e melhoras, mas nunca falam que você está errado. Jesus não está para te julgar. Nunca esteve. Mas Ele está para te fazer uma nova pessoa. Mas para isso, requer renúncia. Vamos voltar aqui para a nossa mensagem. O tema do mês: resgatando valores que se haviam perdido. Quando a irmã Marisa falou esse tema, eu falei: caraca, mano, tema interessante. Parece até um símbolo de Vingadores, né? Guerra Infinita, resgatando valores que se havia perdido. Eu pensei logo no super-herói. Pensei no super-herói. E quem resgata, resgata alguma coisa. E eu fui pesquisar o significado do verbo resgatar, que significa livrar, salvar. E quem resgata, nessa frase, está resgatando um valor. Valor significa alto preço. Ou seja, resgatando altos preços que se haviam perdido. Vou contar uma historinha para vocês. Meu avô, quando ele trabalhava, quando chegava de viagem, eu e minha irmã, Isabela era pequena, não sei se ela vai lembrar disso. Meu avô chegava de viagem, cansado, sentava no sofá. Eu e a Isabela ia correndo até ele, porque ele sempre trazia uma coisinha pra gente, né? A gente ia e tirava o sapato dele, guardava o sapato dele, tirava a meia. E depois ele sempre dava uma lembrancinha pra gente. Um doce de leite, alguma coisa assim. Por que eu tô falando isso? Hoje em dia, é difícil você ver netos, filhos, que têm um zelo para com seu pai, com a sua mãe, com seus avós. E o tema fala, resgatando valores que eles estão o quê? Perdidos.
Vamos estar lendo a palavra de Deus, que se encontra lá em João 15, do 12 ao 17. Tá, vai botar ali no data show para ninguém ficar perdido. Vamos ler todos juntos? O meu mandamento é esse: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servo, porque o servo sabe do seu Senhor Pai. Em vez disso, eu os tenho chamado, porque tudo que eu ouvi do meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem tudo que veio a Deus, a fim de que o Pai conceda a vocês o bem melhor. Este é o mandamento. Vamos estar fechando nossos olhos, vamos estar orando. Senhor Deus amado Pai, muito obrigado, Pai, por estar aqui nesse momento, Pai. Obrigado, Pai, por nos dar o direito de te amar. Obrigado, Pai, por ter nos escolhido antes da gente ter te escolhido, Pai. Obrigado, Pai, por ter mandado o seu Filho para que morresse por nós, ainda sendo pecadores, Pai. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas. No nome santo de Jesus, amém. Eu queria frisar o versículo 12, que ele fala: amar, o meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu vos amei. Eu creio que essa palavra tenha sido para aqueles que pensam tipo assim, se ele fala assim, ame ao outro como a ti mesmo, sempre vai ter alguém que vai falar, mas eu nem me amo, então também não vou amar ninguém. Mas Deus fala que nós devemos amar ao outro como Ele nos amou. E a primeira coisa, até a irmã Ruth falou hoje de manhã, que está repetida a palavra amor. O amor, ele é a porta que abre várias outras para nossa família. Se você tiver amor, você consegue ser paciente. Se você tem amor, você perdoa. Se você ama, você é fiel. Se você ama, você respeita. Para termos uma família abençoada, precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Deus fala isso, pois Ele sabe que cada um de nós precisa amar a Ele e amar aquele que é o nosso próximo, como Ele nos amou. Vamos falar aqui, vamos destrinchar. Dentro de casa tem o homem, a mulher e os seus filhos. Para os homens, vamos abrir a Bíblia lá em Êxodo 15, versículo 2. Vou ler aqui. O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e eu o louvarei. É o Deus meu Pai e eu o exaltarei. Esse versículo foi lido para os homens, porque dentro dessas analogias que eu vou estar fazendo, os homens simbolizam força dentro dos seus lares. Certa vez, tinha um jovem que tinha acabado de fazer 18 anos. Ele era muito inteligente, gostava muito de estudar. E ele recebeu a oportunidade de estar morando nos Estados Unidos. Ele ganhou uma bolsa integral. Porém, ele tinha que arcar com seus custos. Os pais dele ficaram meio assim, né? Ele tinha acabado de completar a maioridade. Ele chegou no pai dele e falou assim: pai,
Eu já sou homem já, pai. Aí eles fizeram um trato. Filho, eu vou te dar tanto por mês. Mas essa família não tinha muitas condições financeiras. E com isso você tem que se virar. Você consegue? Pai, eu consigo. Passou uma semana, ele longe de casa, batendo saudade, tendo que fazer suas próprias coisas. Se ele não fizesse comida, a comida não ficava pronta. Acabou o dinheiro dele. E o que ele fez? Ligou chorando para a mãe dele. A mãe dele já ficou desesperada, falou com o pai dele. O pai dele ficou tranquilo ali na hora, mandou um dinheirinho para ele. Ó, acabou, a gente fez um esforço aqui, conseguiu mandar mais uma verba para você. Toma cuidado com esse dinheiro. E o dinheiro dele no outro mês aconteceu a mesma coisa. E ele ligou o quê? Chorando para a mãe dele. Aquele pai, vendo que o filho estava fazendo aquilo, ele mesmo ligou pro filho dele, que a esposa dele tinha de novo ido reclamar com ele. E ele falou assim: cara, você não falou para mim antes de ir que você já era homem? Não tô falando que você não pode chorar, mas você tem que saber para quem você vai chorar. Quando você tiver a sua casa, se você demonstrar fraqueza, você não vai demonstrar força naquela casa. Aquela casa vai ser uma casa que não tem um pilar, que o homem não faz, não toma rédea da situação. Você pode chorar, mas você tem que saber aonde e com quem você vai chorar, com quem você vai desabafar. O homem, ele é sinônimo de força dentro de uma família. Ou seja, homens, na casa dos senhores, tenham força, ainda que tudo esteja desabando. Mantenha calma, porque se você se desesperar, a casa também vai desabar. Agora vamos para as mulheres. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Provérbios 14, versículo 1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Outra historinha. Tinham duas mulheres, uma sábia e uma tola. Foi proposto a elas um desafio. Vocês têm que subir lá no alto do monte com feijão na botina. E as duas começaram a fazer esse desafio. Enquanto elas subiam, a mulher sábia, tranquilona, sem problema nenhum. E a tola reclamava: tá incomodando meu pé, não é possível que ela tá tranquila. E subiu. Chegou lá em cima, elas descansaram. Chegou na hora de descer, novamente a mesma coisa. A mulher sábia desceu tranquila, sem problema nenhum. E a mulher tola reclamando. Quando chegou lá embaixo, a mulher sábia tranquilamente completou o desafio. E a mulher tola estava com o pé todo arrebentado, porque o feijão estava machucando o pé dela. Ela conseguiu completar, ambas completaram. Mas a mulher tola, ela ficou encucada com aquilo. Como que a gente fez o mesmo percurso, estava usando o mesmo calçado, e ela foi tranquila, e eu aqui com o pé todo machucado? Então ela teve essa curiosidade e foi perguntar para a mulher sábia: por que você está tão tranquila? E ela respondeu: o desafio era que a gente tinha que subir com feijão no sapato. Eu cozinhei uma água, botei o feijão na água, o feijão ficou molinho, eu botei no sapato e subi tranquilo. Ou seja, a mulher sábia, ela vai saber sair de situações, mas a mulher que é tola, ela vai machucar os seus pés, levando para dentro de suas casas. A mulher sábia, ela sabe a hora de reclamar com o marido dela,
Ela sabe a hora de corrigir os seus filhos. Não adianta querer bater boca. O homem, ele gosta de ter a razão, achar que está mandando. Se a mulher souber fingir que ele está no controle, ela vai levar sua casa tranquila e calma. Mas ela não pode fazer o quê? Bater de frente e querer ter a mesma força do homem. Porque, biblicamente falando, a mulher tem que ser submissa ao homem. Isso não quer dizer que o homem vai mandar na mulher. Porém, ela tem que estar ali auxiliando. A mulher sábia, ela vai ajudar muito dentro de sua casa. Sabe por quê? Porque o homem, ele tende a ouvir mais a voz da mulher do que a própria voz de Deus. Você vai me olhar e vai falar: Lucas, você está falando besteira. Você pega Adão e Eva. Deus falou para Adão e para Eva: não coma do fruto. Eva foi lá e falou o quê? Vamos provar, amor. Ele foi lá, pô, se uma mulher tá falando, e comeu. Sansão, você tem essa força, mas você tem um segredo. Você não pode cortar o cabelo. Não conta pra ninguém. Chegou lá a mulher: mas você não me ama. Não quer me contar porque você é forte. Você não gosta mais de mim. Eu não sou nada pra você. O que Sansão fez? Meu amor, minhas forças estão nas minhas madeixas. O homem tem a tendência a escutar mais a mulher do que a voz de Deus. Ou seja, se você for uma mulher sábia, você vai levar a sua casa a lugares que ela nunca esteve. O que eu estou querendo dizer com isso? A sua família vai progredir. Sua família não vai recuar. Mas agora, se você for uma mulher que não souber o tempo de fazer as coisas, não souber a hora de ir, de voltar, as coisas vão ficar difíceis. As coisas vão ficar difíceis. Um casal, ele precisa de respeito e que ambos estejam em comum acordo. Agora vamos para os filhos. Está lá em Êxodo 20, versículo 12. Diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quando nós lemos isso, nós vemos que a atribuição na qual nós estamos fazendo na analogia aqui para os filhos é de obediência. Irmãos, eu tenho 22 anos de idade. Graças a Deus, hoje em dia eu já trabalho. E ainda assim, quando eu vou comprar qualquer coisa, ou até mesmo quando eu vou para algum lugar, eu mando mensagem para minha mãe e pergunto: mãe, o que você acha disso? Mãe, o que você acha daquilo? Eu não sou uma pessoa que me considero dependente da minha mãe. Porém, nós devemos olhar os mais velhos e entender que quando eles falam algo pra gente, não é porque eles não querem que a gente faça, que a gente não viva, mas é porque eles já passaram por aquele caminho. Então, filho, se a sua mãe te repreender, escute. Não é porque ela quer o seu mal, é porque ela não quer que você aprenda na dor. A diferença entre o cara que é idiota e o cara que é sábio é que o cara que é sábio, ele não precisa passar pelo erro para aprender. Ele vai olhar, não vai passar por aquilo e não vai fazer. Mas há pessoas que elas precisam passar, precisam sofrer para aprender.
O que eu quero dizer com você, para você nessa noite? Seja obediente. Eu sei que alguns aqui podem não ser pais, igual eu não sou, mas todos aqui são filhos. E ainda que vocês não tenham o pai de vocês vivos, todos nós temos um pai em comum acordo, que é o nosso Deus. Então, é papel de todos que estão aqui ser obedientes, para que não passe por coisas. A gente falou com os jovens, uma vez estava conversando com a tia Kelly, e a gente estava falando sobre processo e propósito. E uma coisa que nós devemos fazer é suportar o processo para estar vivendo o propósito. Eu vejo que as famílias de hoje em dia não estão dispostas a suportar os processos. Não estão dispostas a pelejar ali pelo bem maior. A Isabela falou do testemunho dela aqui ontem. E eu lembro que quando estava acontecendo tudo aquilo, tinha dias que a minha mãe ficava furiosa. Não queria saber mais de nada, falava que ia largar de mão. Mas a minha avó, ela sempre chegava e falava: calma, calma, fica tranquila, as coisas vão voltar a ficar em órbita. Ou então eu falava: vó, não é assim, você ficar passando a mão na cabeça, tá errado, tá errado. E a minha avó: mas você não erra não? E depois vinha e falava. Hoje, de manhã, muitas pessoas estavam falando: caramba, eu achei muito bonito o que a Isabela falou e tal. Pá, falou. Mas para aquilo ter acontecido, houve um processo. Houve joelho no chão, houve oração, jejum. E é a segunda vez que isso acontece lá em casa. Eu lembro de quando eu era mais novo, às vezes eu ia jogar bola. Muitos aqui conhecem, meu tio Léo também. Quando eu ia sair, às vezes meu tio Léo estava jogado lá no portão, deitado no chão. Já teve vezes de eu chegar na minha mãe e falar: vó, acho que meu tio morreu. Aí a minha mãe levantava, ia lá, ajudava a dar banho nele. Hoje em dia, para honra e glória de Deus, meu tio Léo é diácono. Mas teve um processo. Presbítero que meu tio Léo é. Mas teve todo um processo até vivermos o propósito. Eu não sei qual é o processo que você está passando na sua vida. Eu não sei quais são as dificuldades. Se é um processo espiritual ou se é uma prova, se é uma oportunidade de emprego. Mas o que Deus colocou no meu coração para falar nesse momento é: calma, eu estou contigo. Muitas das vezes, quando a gente está passando pelo problema, a gente tende a achar que o nosso problema é o maior problema do mundo. A gente sempre acha que a nossa situação é a mais difícil. A gente sempre acha que aquele buraco é o único que não tem fim. É o nosso. Eu estava falando com um amigo meu no quartel. Quando eu cheguei, eu estava cantando uma música, não lembro qual, era um louvor. Ele botou a mão no meu ombro e falou assim: pô, cara, tu é da igreja, não é? Falei: sou. Ele: pô, ora por mim, mano, tô precisando de oração. Falei: vamos orar agora. E a gente começou, naquele momento ali, a orar. Levantei um clamor pela vida dele. E antes eu falei pra ele: cara, eu acredito muito na oração. Eu acredito muito que Deus pode mudar o quadro da tua vida. Eu não sei o que está acontecendo. E se não se sentir à vontade, não precisa me falar. Mas eu sei que nenhum problema é tão grande quanto Deus que eu sirvo.
Porque na palavra de Deus fala que Deus abriu o mar, que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego do fogo, que Deus tirou Daniel da cova dos leões, que Deus fez tantas coisas que parecem até que o seu problema não é nada, mesmo ele sendo tão grande para você. Ou seja, se você está passando por uma dificuldade, seja ela espiritual ou física, saiba que Deus quer te tirar disso. E que Ele fala hoje para você que o seu problema não é nada perto dele. Que o seu problema tem solução. Que o que está acontecendo pode mudar. O quadro pode mudar. Quando a gente está em missão, a gente aprende que o planejamento é sempre reflexível. Ou seja, Deus tem um caminho para nós, mas por conta de sermos falhos, a gente acaba desviando. Mas Ele sempre vai nos colocar no eixo novamente. Se alguém aqui, pode fechar os seus olhos, está passando por alguma dificuldade, seja ela espiritual ou física, eu vou estar orando nesse momento por você. Não precisa levantar a mão, não precisa sair do seu lugar, mas Deus colocou a vontade no meu coração de estar orando. Você sabe o que tem acontecido contigo, sabe o que tem passado, e Deus fala hoje com você que Ele pode mudar esse quadro. Senhor Deus amado Pai,